Olá, gente, mais uma aula aqui da Missão do Farol. Estamos aqui para abrir a palavra de Deus, já estamos no assunto. Essa é a aula número 34, né, Marcos? 34. E deixa eu dizer uma coisa, antes de essa aula, e até a aula 39, ela vai ser um assunto só. Embora a gente esteja falando, se você está começando agora, eu aconselho a você voltar desde a primeira aula, porque todas as aulas são sequenciais, embora a gente pega um assunto e focaliza 3, 4, 5 aulas, você vai ver, não vai ter problema nenhum. Bom, o texto base de hoje é Mateus capítulo 22, de 1 a 14. E esse texto Jesus fala, ele conta uma parábola, né? A parábola é uma forma que os judeus usavam para falar, fazendo comparações. Quando fala o que é uma parábola? São comparações da vida, da cultura judaica, né? Naquela época, 2000 anos atrás, que é sempre ligado ao campo. Ele conta a parábola do joio, do trigo, enfim. Então, só para você entender o que é uma parábola. Essa agora, o que é o texto de hoje, é a parábola das bodas, do casamento. Você vai entender o que é, e as próximas 5 aulas é imperdível, você tem que seguir comigo. Então, eu sempre prefiro deixar que a Bíblia fale por si mesmo. Eu sei que quando eu comecei meu ministério, eu roubava alguns versículos e falava o que eu queria. Mas aqui, depois de algum tempo, eu aprendi, eu não quero condenar ninguém, pelo contrário. A gente tem que ler a parábola. Puxa, vou ler a parábola. Tem muita gente que não conhece a parábola, né? Então, nós vamos ler e eu já vou aplicando, porque se é uma comparação, ela tem que ter uma verdade. E as verdades em todas as parábolas, ela tem a função de trazer verdades espirituais, ok? Outra coisa, não podemos fugir do contexto, o que está dizendo, e às vezes a gente tem que ler a parábola anterior e às vezes uma depois, porque o ficar no contexto é mais do que importante para interpretar a Bíblia. Então vamos lá. Versículo 1. De novo entrou Jesus, não é isso? A falar por parábolas. Ou seja, como eu falei, por comparações. Ele estava... Porque é cultura, né? Se fosse para um outro povo, seria outra coisa, né? Ele disse, o reino dos céus é semelhante a um rei. Olha aqui, quem é o rei aqui? Eu já vou antecipar para você, porque eu já li, eu já preparei. Toda vez que fala sobre rei, está falando sobre Deus. Ele é o rei. Eu sei que, né, Jesus é o rei do universo também, mas o mais importante é isso. O rei aqui é Deus, que celebrou, olha só, as bodas de seu filho. Quem era o filho? Jesus. Por isso que o rei é Deus, né? O pai, no princípio, foi o rei. Todas as parábolas sempre tem o filho, o pai, o rei, para você entender. Então, ele resolveu fazer as bodas, uma festa de casamento para o seu filho Jesus. Então, agora veja o versículo seguinte. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Servos para celebrar as bodas do filho. Eu vou ler aqui, você vai saber quem são os servos aqui, mas eu já preparei aqui no início só para você entender. Então diz assim, ele chamou os servos e deu uma ordem, diz aqui o texto, para eles. Dizei aos convidados, lógico, se é uma festa, tem que ter convidado. E ele chamou os servos dele e disse, dizei aos convidados,
Eis que já preparei o meu banquete. Todo casamento que se preza tem que ter um banquete. Os meus bois e cevados, né? Era cultura. Eles sabiam o que era um boi e cevado. Eu vou explicar depois um pouquinho para você entender melhor. Vou comer boi no coito? Como eu disse, tem uma outra conotação também. Não é só essa conotação física. Então ele disse, os meus bois e cevados já foram abatidos, já foram mortos. E tudo já está pronto. Vinde para as bodas. Ele fez um convite, chamou os servos e tal. Os convidados, desculpa. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Ou seja, esses convidados que ele chamou, ele disse, não estou afim disso, não. Vou para lá. Jesus está contando verdades espirituais aqui, entenda bem. Eu vou para o meu negócio e tal, isso, aquilo. Cada um pegou, foi para o seu campo, como diz aqui o versículo. Tá? E diz aqui, eles não se importaram, foram para o seu negócio. Aí diz aqui, e outros, ele chamou outros, tá? Agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Uau! Vamos ver aqui. Chamou para o convite, não quiseram, não ligaram e tal, isso, aquilo. O rei ficou irado, ou seja, Deus, né? Ele ficou muito irado, óbvio. E diz aqui, e enviando as suas tropas, isso aqui é uma coisa profética. Ele enviou as suas tropas e fez o quê? Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Você tem que lembrar que isso foi escrito há 2000 anos atrás. Jesus convidou e os caras disseram, não, isso, aquilo. Então, o rei do universo, Deus disse, é? Então, ele disse, eu vou mandar as minhas tropas, ok? E vou exterminar com aqueles assassinos. E lhes incendiou a cidade. Muito bem. Continua a parábola. Vamos devagar. Então disse aos seus servos, né? Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Lógico, você viu? Eles rejeitaram, cada um pensou em si mesmo e tal. E eu vou falar desde já para você seguir, porque muita gente, a maioria das pessoas, já conhecem, vamos dizer, a realidade da Bíblia e vários assuntos. Esses primeiros convidados foram o povo judeu. Porque é uma coisa importante na Bíblia. Jesus veio em primeiro lugar, para alcançar o povo judeu. Ok? Todas as parábolas, você vai ver, sempre fala de judeus em primeiro lugar, as promessas primeiro foram para os judeus, e em segundo lugar para os gentios, que somos nós que não somos judeus. Ok? Então, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados, estou repetindo, não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas, ele disse, já que eles não quiseram, sai aí pelas ruas, encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas do filho, lembra? Que era Jesus. Chama todo mundo que você vê pela frente e você encontrar. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, olha só. Interessante isso. E vieram muita gente, diz aqui, e a sala do banquete ficou repleta, cheia de convidados. Olha, a galera, poxa,
Agora, olha só, aí ia começar a festa, né? Tem um ponto aqui e diz assim: entrando, porém, o rei. Olha que interessante, isso aqui é o que nós vamos falar hoje e na próxima aula. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, ele primeiro convidou os judeus, não quiseram ver. Poxa, tinha tanta coisa pronta, tudo, os bois já estão... ninguém quis. Sai a caminho e chama agora os que não são judeus, os gentios. E botou todo mundo lá para os convidados. Estava cheio. Quando o primeiro não quis, os gentios entraram. Entrando, porém, para ver, né, os convidados que estavam à mesa, ele notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E isso aqui vai ser a razão dessa aula e da próxima. Ele disse: meu amigo, como é que você vem aqui sem veste nupcial? E perguntou-lhe, ou seja, Deus falou, né? Ele disse assim: amigo, olha aqui, amigo, veja como Deus nos trata. Jesus chama sempre, ele estava falando para a gente, tá? Amigo, não era um estranho. Como entraste aqui sem veste nupcial? Anota essa frase. Veste nupcial. E o amigo ficou lá, ele ficou mudo, não tinha palavra, não sabia o que dizer. Conclusão. Então o rei, Deus, né, ordenou aos serventes, né, os servos, né, e disse: faz o seguinte, ele não tem veste, amarrai-o de pés e mãos, amarra ele os pés e as mãos e lançai, olha, é o que eu tenho falado nas últimas 10 aulas. Ele contou várias parábolas e ele sempre terminava com essa frase, que é o nosso tema. Amarrai os pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Por que isso? Porque ele não tinha veste nupcial. Ali, nas trevas, haverá choro e ranger de dentes. E termina a parábola dizendo isso. Porque muitos são chamados... Olha só, ele chamou... Vamos ficar no contexto da parábola, né? Muitos são chamados, como no início nós vimos, mas poucos são escolhidos. Nós vamos entender isso ao longo agora da coisa. Vamos pegar o versículos 2. As bodas do reino, obviamente, é o que Jesus está falando. Eu tenho já falado que, né, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, nós vamos reinar com ele no milênio por 1000 anos. E no final vai ter uma bodas. Isso tem a ver com o milênio. Você vai entender o que vai acontecer logo, né, após a vinda do Senhor. E será para todos os cristãos? Não. Porque é preciso, tinha muitos convidados, como nós vimos, mas tinha um ali, ele disse: ô amigo, já era uma pessoa. Amigo era uma pessoa, um gentio que tinha recebido Jesus. Foi honrar ele. Ele disse: amigo, né? Como é que você entrou aqui sem veste? Então, ele não podia participar dessa festa se ele não tivesse essa veste nupcial. Então, vamos dar uma explicaçãozinha mais rápida aqui, o seguinte. Eu gosto de analisar tudo, para a gente... Não adianta pegar um texto, porque tem tanta coisa aqui, que se você não pode... Por isso que a aula demora, mas você vai saber profundamente. Eu vou dar razão à fé para que você entenda que as parábolas têm coisas maravilhosas. Então, aqui tem 4 tipos de pessoas nessa parábola. Primeiro, judeus. Não foi isso? Que eu já até falei. Depois, eles não quiseram. Tem o segundo grupo de pessoas, que são os gentios, os não-judeus,
que entraram, ele chamou para o casamento do filho e tal. Vamos ficar no contexto. Depois fala aqui sobre salvos e fala sobre vencedores. Então, o panorama aqui aborda tudo isso. Né? Os judeus, como eu falei, não quiseram vir e cada um foi. Quem são esses servos que foram buscar os judeus? Então, Deus tem que dar revelação, entendimento, e você tem que ir, às vezes, ler num outro texto e você entende melhor. Esses primeiros servos aqui, né, são os primeiros apóstolos. Entendeu? Né? Porque Deus primeiro chamou os apóstolos, ele chamou e eles foram para o povo judeu primeiro. Ele queria dar boa palavra para eles. Sabe o que ele disse? Não, eu vou para o meu negócio. Nós já lemos. Pegaram esses apóstolos e não quiseram vir. Agora vamos ver o versículo 4. Eu estou lendo desde o início. Enviou ainda outros servos. Aqueles eram os 12 que eu falei. E disse, esses outros servos aqui são outros apóstolos, além dos 12, que, né, Deus enviou para que eles pudessem levar a palavra também. Mas, aí no versículo 4, ele diz, o meu banquete, né? Eis que já preparei o meu banquete. Ou seja, naquela época, a primeira refeição do dia, eles comiam, porque eles trabalhavam no campo e tudo mais. Então, era antes de começar o trabalho. E eles comiam, diz aqui, lembra? Bois e cevados, os bois já foram abatidos, já foram mortos, né? E cevados é porque eles eram engordados. Ninguém mata um boi, né? Ele disse, eles já foram engordados e Deus estava falando sobre boi, comida. Uma das referências na Bíblia sobre boi é a figura de Jesus também. Jesus tem tanta figura, e diz aqui que ele foi preparar para os judeus uma mensagem, olha só, do evangelho, da palavra de Deus para eles, mas eles não quiseram, né? E esses bois foram o quê? Cevados, foram mortos. A mesma coisa, Jesus estava falando aqui, não sobre boi, mas ele estava dizendo, olha, ele foi morto na cruz, ele foi abatido para que o povo de Deus agora pudesse receber e comer da boa palavra. Você lembra que Jesus disse, numa outra ocasião, ele disse, quem comer da minha carne e do meu sangue, não foi isso que ele falou? Várias vezes, não preciso falar agora. Ou seja, quando as pessoas participam da ceia, falam, não, isso aqui é o sangue de Cristo, vamos comer a carne, vamos comer do corpo de Cristo. Não, ninguém come do corpo, ninguém bebe sangue. Tem gente que pensa que toma o cálice e aí a pessoa pensa, não, aquilo vai transformar em sangue. Mas não é verdade. Isso aqui, espiritualmente falando, diz que nós temos que comer da palavra de Deus, da vida de Jesus. Comer da carne e do sangue é comer vida, porque a vida está no sangue. Quem não come carne, come comida saudável, não pode ficar de pé, não pode ter a palavra viva do Senhor. É impossível. Então, diz aqui, ou seja, eles não podiam desfrutar daquele banquete. Um foi para um campo, o outro foi para o lugar. Aí aqui diz mais ainda, no versículo 5, diz assim, eles quem? Os judeus. Porém não se importaram e foram cada um para o seu campo e tal, isso e aquilo, tal. O rei ficou irado e mandou... isso aqui, eu já tinha lido aquele. O versículo 7 diz que ele disse, não querem ir?
vou mandar as minhas tropas, né? E vou exterminar cada um deles e lhes incendiar a cidade. Você sabe que essa profecia, isso foi um pouco depois, Jesus disse. Ele disse, vocês não querem me seguir? Então, em Jerusalém, aconteceu uma coisa terrível. Ou seja, o exército romano que dominava naquela época, através do general Tito, que era um romano, no ano 70. Porque uma vez eles foram o quê? O templo, tudo que tinha em Jerusalém foi exterminado e eles morreram. E Deus disse, o meu servo, general Tito, ele colocou isso. Aconteceu o quê? Eles foram lá e quebrar o templo, acabou tudo, porque eles não queriam a palavra de Deus. Ok, eu não quero ficar muito tempo nisso, porque o importante são as vestes, né? Então ele disse, olha, a festa, os judeus não eram dignos. Aliás, os próprios judeus, né? Quando Paulo e Barnabé foram para, apenas como referência, porque você tem que ver, tem muita... Por que eles não quiseram? Os judeus não se achavam dignos. Então, e Paulo e Barnabé, só para ler aqui para você, no livro de Atos, que eu estou lendo o livro de Atos também, isso aqui vai servir, é interessante. Eles não quiseram comer o banquete da palavra de Deus, não quiseram comer a vida de Deus, né, porque ele tinha uma mensagem, eles disseram não. Então, quando diz aqui, Atos 13, 2 versículos, 44 a 46, diz assim, Paulo e Barnabé, que eram os dois apóstolos, disseram aos judeus, aqui nesse texto, no sábado seguinte, afluiu toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. É isso que acontecia, o livro de Atos fala sobre isso. Mas os judeus, vendo as multidões, todo mundo vinha. Tomaram-se de inveja e blasfemando, começaram a contradizer o que Paulo estava falando. Eles foram para os judeus e não quiseram. Agora eles estavam com ciúme e inveja e estavam... Muita gente chegava e ouviam a palavra e Paulo Barnabé parou e disse, calma lá, meus amigos, calma lá. Falando ousadamente, ou seja, eles falaram brabo e disseram, cumpria que a vós outros judeus, em primeiro lugar vocês, fossem pregado a palavra para vocês, mas vocês a rejeitaram. E, aliás, vocês mesmos disseram que vocês não eram dignos disso, da vida eterna. E aí nós voltamos para os judeus. Está aqui, estou lendo o texto. Só para mostrar que Deus é fiel. Então, né? Depois nós vimos, eles foram pelas encruzilhadas e levaram vários convidados e tal, e isso, aquilo. No final... Deixa eu ver aqui uma coisa, eu não quero me alongar muito, mas algumas coisas são importantes dizer. Quando começou a festa, ele falou, amigo, né? Como é que você entrou aqui sem veste? Não pode, né? Então, deixa eu começar agora, vamos falar que veste é essa, né? Que ele estava se referindo. Apocalipse, Marcos, se você puder botar aí, Apocalipse capítulo 19, versículo, deixa eu ver aqui, 6 ao versículo 8. Na Bíblia, antes de ler, uma veste na Bíblia, ela está sempre relacionada com a justiça, tem a veste de justiça, ou seja, né, fala sobre a justiça de Deus, que somos nós, que fomos alcançados. Ser justificado significa que aquela pessoa não tem mais culpa. Os pecados dela foram perdoados, ok? Então, como que eu provo para você que tem
o que são essa veste de justiça. Aqui em Apocalipse diz: então ouviu uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, com fortes trovões, dizendo... Isso aqui já está quase no final do Apocalipse, já está quase no fim do reino. Diz assim, aliás, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Ou seja, a esposa do Cordeiro é a igreja. Se ataviou, se preparou, porque você tem que se preparar. Ninguém vai a uma festa se não se preparar com vestes adequadas, né? E ele diz aqui, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente. Se você tem essa veste, você tem que se vestir de linho resplandecente e finíssimo, como diz aqui, e puro. Não pode ser um linho assim, tinha que ser puro. Mas o que é isso? Agora o texto já diz. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Eu estou lendo a Bíblia, Apocalipse. Ou seja, para participar das bodas do Cordeiro no reino milenar, nós temos que, em primeiro lugar, porque todo mundo acha, não, vou para o reino, Deus é... Não, você tem que ter esse linho finíssimo, atos de justiça, não é isso? Resplandecente, tá? Óbvio. Por quê? Eu tenho que dar uma outra explicação aqui também, né? Essa veste de justiça é porque você... Desculpa, essa veste de justiça é porque você foi perdoado dos seus pecados, como nós, né? Só um cristão é que pode ter essa veste de justiça. Para quê? Para você andar aqui nesse mundo. Essa veste, né? Fomos justificados para andar na vida da igreja e aqui no mundo. Agora, eu vou terminar dizendo uma coisa. Veste de justiça é isso. Eu fui justificado pela fé, né? Jesus perdoou tudo que eu fiz na minha vida e eu nunca mais vou perder essa salvação. Pelo contrário, ok? Então, hoje nós precisamos ser justificados pela fé e eu poderia dar milhões de versículos. Mas, lembra nas bodas... O amigo lá, ele não tinha o quê? Veste nupcial, que é outra veste completamente diferente. Mas eu vou parar aqui porque, como eu disse, a gente sempre procura ficar dentro do horário, né? Eu vou parar aqui e essa aula e as próximas 7 aulas, elas são lineares. Então, na próxima aula, ok? Será a aula 35, eu vou falar sobre essas duas vestes, porque se você quer ir para o reino, não pensa, não, vou orar para ir para o reino. Não, ela depende de você. Depende de você ter a veste adequada, e depende só de você, nem de Deus. Porque a salvação já foi dada e foi muito bem. Então, que o Senhor continue te iluminando, e vai ouvindo, repete, ouve de novo, porque o melhor ainda está para vir. Então, aqui fica seu amigo pastor Júlio, e Marcos aqui, que está me ajudando, né? Nós somos parceiros aqui na tribulação e no reino. Se você leu o Apocalipse, tribulação e reino. Aliás, para ir para o reino tem que estar em tribulação. Mas o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações. Ela pode vir, bate aqui e vai embora. Então, o vencedor é aquele que vence através de Cristo Jesus. Então, um beijo grande para todo mundo e aula 35 para a próxima semana, em nome de Jesus.
Deus abençoe a você e a sua casa.